Em todos os lugares do mundo existe folclore. Na Irlanda, um gnominho muito simpático, vestido de verde, com uma touca preta, cede 3 pedidos para quem conseguir segurá-lo. Na China, dragões e outras criaturas mágicas habitam secretamente algum lugar das montanhas do país. E no Brasil, seres vagam pelas nossas florestas, protegendo as árvores e os animais de invasores. No entanto, muitas vezes, não é assim que nós lembramos dos seres do nosso folclore. Então, fica aqui comigo para conhecer a história real deles. Meu nome é Ivan Lima e é um prazer estar aqui com você. Não dá para falar de folclore brasileiro sem falar dele. Ele é famosíssimo, o Saci. Hoje todo mundo conhece a figura do menino negro que só tem uma perna, fuma um cachimbinho e usa um gorro vermelho. O gorro seria o responsável por conceder a ele poderes que o menino usa de uma maneira bem travessa. Ele atrapalha as cozinheiras, faz elas queimarem a comida, assovia para viajantes, os deixando confusos e com medo, e até mesmo troca o sal pelo açúcar do recipiente, e vice-versa. Tudo isso em prol de dar algumas risadas. A sua atividade favorita é fazer tranças nas crinas dos cavalos. Se você ver um cavalo com a crina enfeitada, pode saber que ele andou por ali. Além disso, essa criatura consegue se mover dentro de um redemoinho, sabia? Esse é o único momento em que é possível capturá-lo. Reza a lenda que se você jogar uma peneira dentro de um redemoinho que tem um saci, você vai conseguir segurá-lo e assim basta apenas tirar seu gorro e colocá-lo em uma garrafa. Bem, ok. Agora que eu já contei como todos nós conhecemos esse ser mágico, deixa eu te falar um pouco sobre sua história, ou como ela foi aos poucos sendo construída. Conforme os especialistas no folclore brasileiro, a história que hoje é tão popular é fruto de uma mistura de culturas no sul do país. A principal influência vem dos indígenas que habitavam aqui antes dos europeus. O povo guarani cultuava um ser protetor da floresta, conhecido como Jaci Jateri. Ele era um dos 7 filhos de 2 deuses. Logo, o próprio Saci, ou Jaci, era uma divindade. Sua principal função era proteger a erva mate, principal ingrediente de bebidas como chimarrão ou tererê. No entanto, nessa versão indígena, nada de gorro ou apenas uma perna. O Jaci varia de forma conforme a região, porém, no geral, é retratado como uma criança que carrega um cajado. E desse cajado vem seus poderes. Conforme as histórias que são contadas, também é perceptível que o mito existia como uma maneira de assustar as crianças. Caso você fosse mal criado, o Jaci vinha e te comia. Um pouco cruel, você não concorda? Nossa. Bom, mas deixa pra lá. Bem, essa divindade foi aos poucos se misturando com seres de outros folclores. Por exemplo, os escravos africanos, que também trouxeram para cá sua própria mitologia, contavam a história de um gnomo que andava de uma perna só, conhecido por ser um especialista em ervas medicinais. Por final, os portugueses deram o último toque no conto. Vindo deles, a criatura mitológica chamada de trasgo foi a principal influência dentro do que hoje conhecemos como saci. Esses trasgos também são pequenos seres que usam gorros vermelhos e gostam de pregar peças contra as pessoas. Pode-se dizer também que esse ser seja a versão portuguesa do duende ou do gnomo, ou seja, um ser pequeno e brincalhão. E foi assim, em uma mistura ao longo de séculos, que a história do Saci foi construída. Hoje existem versões do ser em vários países da América do Sul, principalmente no Paraguai e na Argentina. No Brasil, o conto se popularizou muito com as histórias escritas por Monteiro Lobato, o que fez com que o Saci se misturasse no meio de nossa cultura. Falando em nossa cultura e também dando continuidade à nossa lista, não poderíamos deixar de falar dele, Curupira. Afinal, essa criatura pequena com os cabelos vermelhos e os pés ao contrário é o ser mitológico brasileiro mais antigo que se tem conhecimento. Não se sabe, na verdade, nem o quanto o personagem é antigo. Acontece que ele foi criado pelos aborígenes brasileiros muito antes da chegada dos europeus. Os índios
não desenvolveram a escrita e, por isso, toda a sua cultura era transmitida boca a boca através das gerações. Esse aspecto torna bem difícil estipular datas para a criação da criatura, assim como muitas outras. Porém, o registro de um ser como o Curupira foi o primeiro a aparecer nos escritos de um europeu. E não foi qualquer um não, viu? A criatura foi mencionada pelo famoso padre jesuíta José de Anchieta, no ano de 1560. Ele estava estabelecido onde hoje fica a cidade de São Vicente, no litoral paulista. Anchieta menciona uma entidade conhecida entre os indígenas e até mesmo aparenta acreditar nela. Conforme o padre, a criatura era famosa entre os índios por machucar e até mesmo matar desavisados que quisessem entrar em seu domínio na floresta. Conforme vários outros relatos feitos por europeus, a Curupira ou o Curupira agia de maneira a atrair suas vítimas. Quando um caçador está em sua área, o ser se transforma em um animal, com uma imagem de presa fácil e a atraindo o caçador cada vez mais para dentro da floresta, até que ele estivesse perdido. Tamanho era o medo que os indígenas tinham dele, que ofertavam presentes para que o Curupira não os atacasse. Penas, arcos e flechas, colares e vários outros itens. Essas oferendas também tinham outra finalidade. Acontece que, além de ser um espírito perigoso, o Curupira também era tido como uma espécie de protetor da floresta. Ou seja, as oferendas também servem para pedir a proteção de Curupira, quase em uma espécie de pedágio pelas regiões que ele governa. A criatura dos pés invertidos, assim como muitas outras de qualquer folclore do mundo, também tem uma função que podemos chamar de, digamos, pedagógica. Isso porque, com o aumento da popularidade da criatura, os pais também se aproveitaram disso para assustarem seus filhos com a história de um ser diabólico que raptava crianças levadas. Para finalizar nossa história de hoje, o ser mais assustador e macabro do nosso folclore, a mula sem cabeça. Meu avô vivia contando essa história. Todo mundo conhece a história da burrinha que no lugar da cabeça tem labaredas de fogo e ferraduras de prata. Conforme as lendas, a criatura relincha tão alto que pode ser escutada a muitos metros de distância, além de ser escutada soluçando como um ser humano. Embora seja um dos contos mais famosos do folclore brasileiro, muita gente não sabe por que esse ser existe. A verdade é que a mula sem cabeça não foi nem criada aqui em nossas terras. Ela é fruto da imaginação dos europeus, vindos da Península Ibérica, onde está localizado Portugal e Espanha. Conforme historiadores, existem duas possíveis origens para a criação desse ser no imaginário da população. Os dois motivos são muito parecidos, porém, possuem uma diferença crucial. Em uma das teorias, mulheres que tivessem relações sexuais com seus namorados antes do casamento iriam receber a maldição de se tornarem uma dessas bestas todas as quintas-feiras. Enquanto estivessem sob essa forma, iriam vagar nos campos, destruindo o pasto e matando todos os animais que cruzassem seu caminho. Essas mulheres retornariam apenas no terceiro cantar do galo, geralmente feridas pela noite que passaram, como a mula sem cabeça. Para acabar com a maldição, algum corajoso deveria conseguir ferir o ser a ponto de causar o derramamento de, no mínimo, uma gota de sangue. Uma outra versão do conto diz que mulheres que se envolvessem com sacerdotes da igreja também receberiam a mesma punição. Como você pode ter percebido, embora as versões sejam levemente diferentes, fato é que são contadas como uma tentativa de amedrontar as moças. Agora, conta aqui pra mim. Você conhecia essas histórias diferentes sobre os seres do folclore brasileiro? Não esquece de falar também qual é o seu favorito e se você quer ver mais sobre essas criaturas tão interessantes por aqui. Eu já vou indo, um grande abraço, fique com Deus e até mais. Tchau!